Amém. Obrigado. Obrigado a você. Alguém tem pauta aí? Manuel, tem pauta, Manuel? Geraldo, Nelson. Abrão, pode falar. O profissional liberal é obrigado a fazer o caixa da pessoa física, né? Isso precisa ser registrado em algum lugar ou não? Ou não tem mais essa exigência? É só fazer e guardar? Eu saiba, certos... Eu nunca teve, né, a exigência de registrar, né? Eu saiba. Pode ser que é só fazer e guardar, e quando o fiscal chegar, você apresenta ele. Mas nunca vi uma fiscalização de caixa também, não. Aí eu estou com aqui e pediu para apresentar. Apresentar onde, gente? Apresentar para a Receita Federal, é um odontólogo. Ah, aquele caixa, tem aquele caixa que a gente faz do autônomo, né? Aquele é oficial lá da Receita. É a Receita que está pedindo. Agora, eu acho que não precisa nem ter nenhum registro, é só fazer e guardar. Exatamente. E agora ele solicitou, né? Solicitou. Alguém tá bom, obrigado. Ajudar nosso colega aí? Eli? É isso mesmo que vocês falaram aí. É guardar e, quando solicitado na malha fina, apresentar. Exato. Alguém mais tem pauta? Hoje não vai ter nenhum jogo, não, vai. A seleção já jogou ontem. O pessoal está tudo para Araguaia, com a cabeça no Araguaia. É mesmo. Férias. Everaldo, se alguém souber já de alguma coisa, tudo, quem sabe alguém pode falar alguma coisa aí da reforma tributária, né, que ninguém sabe nada. Rapaz, quem somos nós para falar assim? O Senado está falando uma coisa, a Câmara está fazendo outra, né? Agora fica uma polêmica danada, né? Não é assim que está acontecendo? Mas o Ali gosta de uma políticazinha. Tem alguma coisa para falar, Eli? Não, mas você até que teve um raciocínio bom, porque a Câmara já aprovou a besteira, né? Agora, o Senado está na obrigação de corrigir as besteiras que a Câmara fez. Eu espero que sim. Agora, para quem mexe com o Simples, o bom de tudo é que vai continuar a mesma coisa, substituindo os impostos como o ICMS e o ISS, pelo IBS e o CBS, né? Então, o Simples continua a mesma coisa. Mas a Câmara aprovou que os impostos vai tudo para a Receita e depois ela distribui? Aprovaram, aí o Conselho aprovou. Tipo assim, vai ter um conselho federativo, como se fosse esse conselho do Simples Nacional. Ele apura os impostos tudo e depois distribui para os entes confederativos. Mas o Simples Nacional já é assim, né? Mais ou menos o conselho federativo da reforma vai funcionar como se fosse o conselho do Simples Nacional, mais ou menos. E o que mais quer falar a respeito desse assunto, cara? Está todo mundo assombrado, né, com esse IBS e o CBS, né? Porque diz que vai ser uma alíquota super cara, né? Por exemplo, o prestador de serviço, no caso, vai ser exorbitante, né? Até o momento, pelo que ficou detalhado, vai ficar, por exemplo, quem pagava 11,3% vai pagar a média de 35%. Porque o Vanildo é bom nisso. Vanildo, sabe alguma coisa sobre essa reforma tributária? Boa noite a todos, né? Sinceramente, eu não estou acompanhando muito, não. Eu gosto de esperar o que vai ser aprovado, porque por enquanto é só especulação, né? Vamos ver o definitivo. Fala, ali. Não, eu estou falando, e a partir ainda tem 2 anos ainda para entrar em
em vigor, né? em vigor, né? E depois mais 4 anos. Vai depender, igual o Vanildo falou aí, tem que aguardar mesmo para ver como vai ficar. O Senado ainda, eu acho que vai mudar muita coisa nisso aí, porque o povo não vai ficar igual foi aprovado na Câmara, não. Ficou muita brecha na Câmara. Ainda diz que não é para aumentar imposto, mas tudo indica lá do jeito que ficou aprovado na Câmara que o governo tem chance e pode decretar um aumento, criar uma alíquota especial para eles. Então, não vai adiantar nada. Nós teríamos que fazer uma reforma justamente para baixar a carga tributária. Pelo jeito que essa reforma está aí, ninguém falou em diminuição, a não ser dizem que vão baixar o imposto para cesta básica, né? Medicamentos, educação, transporte, diz que vão procurar zerar os tributos a respeito disso aí. Mas eu não acredito que os governos vão abrir mão disso aí, não. Vamos ver. Alguém mais quer falar sobre o assunto? Fabian chegou aí. Quem? Fabian. Fábio, quer falar sobre essa reforma tributária, Fábio? Fabian, você está mudo. Boa noite a todos. Boa. Bem, pouco que eu entendi de reforma, dessa reforma que está vindo aí, que não vai sair tão cedo, só para o Senado aprovar isso aí vai até o final do ano. Isso é um projeto que já tem uns 30 anos já, que é acompanhar o que é feito nos grandes países, né? Que é o IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado, a unificação dos tributos, né? É o ideal para um país desenvolvido, né? Mas que na carona disso aí vai vir uma sobretaxa bem considerável para o setor de serviços. O imposto do setor de serviços vai, que hoje não é tão grande, mas vai ficar bem grande, né? Mas é um caminho sem volta, né? Tem que evoluir para isso aí, é o que os países desenvolvidos têm, esse tipo de imposto sobre valor agregado. Nós temos hoje uma centena de tributos aí que praticamente são a mesma coisa. Então, é uma unificação de vários tributos. Pena que torcer para que dê certo, né? Porque nesse nosso país é complicado, mas vamos ser otimistas, né? Mas não vai sair assim da noite para o dia, não. Isso aí vai ser bem em longo prazo. É o que eu penso. No mínimo 5 anos. 5 a 8 anos. 5 a 8 anos. Tá danado mesmo. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Geraldo Marcelino, fala. Everaldo, não tem como falar isso, uma coisa que não está nem aprovada, não, né? Falar o que vai acontecer, não tem como, não. É igual o Vanildo falou mesmo, ia aguardar. Tá bom. Manuel, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Manuel? Opa! Realmente, eu também não estou muito a par, não estou acompanhando, Everaldo. Deixa eu ver aqui, eu não estou acompanhando, então, mas eu concordo, é isso mesmo, né? Essas previsões de quanto tempo vai levar, isso, eu acho que assim, vai ser aprovado logo, mas vai levar muito tempo para ajustar e atender melhor, né, os interesses de cada categoria, né? Realmente, não vai começar fácil para ninguém, né? Mas é isso aí, é aguardar mesmo. Tá certo. Na sexta e no sábado. Fala. Só para citar como exemplo, o projeto do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. É um sistema de unificação da emissão de nota, envolvendo a União, os estados e os municípios. Há quanto tempo se mexe? Acho que desde 2007 mexe com o SPED.
Qual foram contar nos dedos quantas prefeituras aderiram até hoje? Por que a prefeitura não tem interesse de aderir ao SPED, Nota Fiscal de Serviço Eletrônico? Cara, corrupção, né? Enquanto está do jeito que está, é fácil ter corrupção. Então, se para implantar num país desse um sistema de nota fiscal eletrônico, de modo unificado, nós estamos desde 2007, nós estamos em 2023, não se implantou ainda, né? Então, é rezar para que esse imposto aí saia do jeito que tem que ser feito, né? Ulisses, fala, Ulisses. Não, seu Geraldo, eu também concordo com os colegas aí, a gente tem que esperar aí, ver como que vai ficar as definições, né? E como se diz, vamos ter até que aceitar, né? Porque estamos nas mãos dos deputados lá e senadores, né? Aguardar lá, ver o que vai ser o parecer final, né? Carlas, fala, Carla. Carla Alexandre. Carla. Boa noite. Boa noite. Não tem nenhuma pauta hoje, não. Quero só participar mesmo da reunião. Raimundo. Raimundo. Boa noite. Boa. Não, também não tem nada a opinar sobre isso, não. Está muito cedo ainda. É igual todos falaram aí, vamos aguardar mais, né? Isso aí. Desconhecido aí, vai. Vai falar de tudo aí. Vanildo, levanta a mão, vai. Everaldo, isso é uma briga de cachorro grande, né? Como se uns governadores diz que vai piorar. Outros diz que vai melhorar, ou seja, cada um puxando a sua sardinha. Aqueles que arrecadam mais, talvez não queiram fazer esse negócio, que vai perder a sua autonomia lá do Estado, assim. Isso vai, no fim, isso vai desaguar lá no Supremo, porque isso envolve coisa de cláusula pétrea, porque querem mexer numa coisa que envolve, ou seja, o Estado não vai poder legislar sobre ICMS, o município não vai poder legislar sobre ISS, não vai ferir o negócio de federação, ou seja, não é cláusula pétrea, então isso aí vai desaguar no fim lá no Supremo, depois de tudo isso, vai para o Supremo Tribunal Federal, e é os deuses lá do Supremo que vai decidir dar a martelada final, no fim das contas. Ave Maria. Chega lá, cara. Evanildo. Com certeza, porque isso envolve, vai mexer em coisa que é competência do Estado, ou seja, o Estado que tem que legislar. A Constituição lá está bem clara, assim, lei complementar que vai assim, dar o norte, mas quem vai dar, assim, o Estado tem autonomia lá para fazer o que tiver dentro do Estado. Por que não faz o contrário? O Estado, de acordo com sua arrecadação, manda parte para a União, percentual. Se quer arrecadar mais, manda mais. É o contrário no Brasil, vai para a União para depois vir para o Estado. Não produz nada, quem produz é o município e o Estado. Vanildo, mas o Senado não é o último martelo, não? Mas aí envolve a questão assim, da Constituição. Tem cláusula na Constituição que nem emenda constitucional pode mexer nela. Então, é o Supremo que vai definir, no fim das contas, sendo cláusula pétrea, não pode, nem por emenda, mexer no que está lá na Constituição. Cara. Fala, Raimundo. É o seguinte, realmente está cedo para a gente opinar sobre isso aí, mas já dá para ter uma noção um pouco. Entre os governadores que estão a favor e outros contra, a maioria estão a favor. O nosso governador aqui, por exemplo, está contra, mas a maioria estão a favor. E eu já ouvi entrevista de vários especialistas, inclusive os ex-presidentes de Banco Central aí, todos que eu ouvi estão a favor. Então, assim, quem somos nós para falar, né, que não vai dar certo? E sendo que os especialistas estão dizendo que é bom, que vai ser bom. Então, só resta a gente acreditar, né? Porque eu acho que vai dar certo. Raimundo, mas esses especialistas não são contados no dedo, não?
Everaldo, eu já ouvi, por exemplo, o Henrique Meirelles, o Guido Mantega, vários ex-presidentes de Banco Central e outros que a gente vê as reportagens por aí, que dá para ver que são pessoas mesmo competentes e que entendem, eles estão apostando que vão dar certo, né? Então, a gente vê alguns dizendo que não vão acreditar. A gente pode até levar para o lado do nosso governador, que está totalmente contra. Parece que depois, no final, ele estava cedendo um pouco, mas ele estava contra. Mas, no geral, a maioria estão a favor, os especialistas. Então, assim, eu estou acreditando que vai dar certo. Eurípides, fala alguma coisa. Boa noite, colegas. Boa. Está muito cedo também, né? Isso aí, parece que a implantação disso aí tudo vai até 2033, a previsão de termo, isso aí vai mudar muita coisa, né? Está muito cedo. Até 2036, eu acho que está bem longe, né, velho? 2033, parece, né? Ailon, fala. 10 anos. Ailon. Ailon, você está mudo, seu microfone está fechado. Pode falar, Ailon. Abre seu microfone. Aí. Beleza. Tá. Bom, o que eu acho também é que está cedo e assim, o governador de Goiás, por exemplo, está contra, porque, de acordo com o que ele alega, é que os estados, os grandes estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, é que ficaram com a maior fatia, né? Agora, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Rondônia, esses estão bastante prejudicados. É onde o governador está questionando, né? Não sei se realmente será isso. E isso aí vai ser mexido ainda, que foi aprovado, mas vai ser mexido que a gente não sabe como é que vai ficar. Só com o tempo que a gente vai tomando pé da situação, como vai ficar. Quanto falar que vai ser bom, a gente torce para ser bom mesmo. E esperamos que seja. Mas só que a gente espera que os grandes não puxem só para o lado deles, igual está cogitando aí São Paulo, Rio e Minas Gerais, né? Que seja uma coisa que favoreça por igual, que eu acho difícil, né? Fala, Manel. Referente a isso aí, como eu tinha falado, e está todo mundo falando, é verdade, né? Está muito cedo. Eu ouvi um vídeo, assisti um vídeo de um advogado falando sobre os prestadores de serviço, né? Inclusive os advogados, né? Mas os prestadores de serviço em geral. Então, ele falou, conforme o Eli falou também aí, né, que o setor de prestação de serviço vai ter alíquotas até de 25%. Ele também falou isso, mas só que assim, 35% ele vai de 11,33% para 35%, podendo compensar, compensar as despesas, os impostos nas notas fiscais, né, para compensar. Então, para a empresa maior, que tem muita despesa, que tem muitas notas fiscais, né? Pega contrata serviço, vai ser bom. Mas tem muitas empresas prestadoras de serviço, empresas pequenas, que não vai adiantar. Quer dizer, vai ver o que vai acontecer. Ele vai ajudar o grande e o pequeno vai se prejudicar muito, porque ele não vai ter tanta nota, tanta despesa assim para compensar esse imposto. Ele vai ficar ainda com os 30%, uns 28% para pagar. Então, a carga tributária ela vai aumentar muito o negócio. Everaldo, você está mudo. Não. Everaldo, você está mudo. Marcelo. Marcelo, se você quiser emitir sua opinião, pode emitir sobre a reforma tributária. Everaldo, passou a vez para você.
Everaldo, mas você acha que não está presente lá? Divina José. Divina, fala alguma coisa a respeito dessa reforma tributária. Ô, Everaldo, eu não tenho muito parecer, não, porque eu só li por cima. Eu vou dar uma lida na próxima reunião, a gente fala. Mas o que você leu, o que você está achando? Como é que é? O que você leu, o que você achou? O que lê é a lei do mais forte, é a lei de quem tem capital, é a lei de quem tem poder, lá os deputados, a maioria de lá. Então tem tudo isso. Política, a economia, ela é mais girada não pela economia, é pela política. Então os políticos têm mais deputados, têm mais senadores, tem gente mais consciente, tem empresários mais potentes, mais ricos, entendeu? Tudo isso, dinheiro chama dinheiro, minha mãe falava assim, entendeu? É isso aí. Tá. Eliana de Freitas, fala alguma coisa sobre essa reforma tributária. Fala, Eliana. Eliana de Freitas. Bem, não tem mais. O desconhecido saiu daqui. Bem, vamos ver a opinião do nosso... Eliana de Freitas está aqui. Wes, fala alguma coisa sobre essa reforma. Ezra? Everaldo, eu vou ficar com a mesma opinião da maioria do pessoal aí, porque foi aprovado agora, tem que passar pelo Senado. Tem 10 anos para implementar isso ainda. E ainda vou colocar ainda o que a Divina falou. Tem interesses políticos, interesses de outros grupos também. Então, assim, no momento não tem como avaliar. Realmente tem que aguardar e ver como é que vai ser daqui para frente, o que vai acontecer. Tá. Bem, nós temos aqui... Yupi, bora. Fala, Divina. Não, Everaldo, já falei. Tá botando o cachorro para correr. Everaldo. Tá, fala. Posso mudar o tema? Posso falar sobre outra coisa ou ainda está na reforma tributária? Bem, agora pode passar para outra. Já acabou, já falou tudo. Todos falaram já. Bem, é sobre a instrução normativa 1558 da Cefaz. Se alguém tomou conhecimento... Você mandou para todo mundo. Eu dei uma ela trata da questão da submissão tributária. Por exemplo, submissão tributária, eu compro um produto de São Paulo por R$1.000, o substituto lá aplica o IVA de 50%. Então, ele calcula o imposto retido em cima de 1.500, né? Abate os R$70 se vem de São Paulo, tá lá, tem um valor lá para mim, que ele me retém para repassar para a Secretaria da Fazenda aqui. Então, ele fez a projeção de minha venda, a margem de lucro 50%, 1.500. Mas na hora que eu for vender aqui para o consumidor final, eu vendo por 1.400. Então, o que é que acontece? Eu estou perdendo o ICMS de R$100. Estou perdendo aí R$17, porque eu paguei o ICMS em cima de 1.500 e estou vendendo por 1.400. Né? Então, essa ação normativa, ela dá orientação, porque, digamos, se eu perdi os R$17 do que foi retido, né? Então ela faculta você fazer o cálculo e registrar na escrita fiscal esse crédito de R$17. Então, fica bem mais dinâmico aqui para você não ter prejuízo para quem mexe com submissão tributária. Da mesma forma, se eu comprei por 1.000 e o IVA era 50%, 1.500, mas eu vendi por 1.600, aí eu vou ter que pagar a diferença para o Estado, que muita gente eu acho difícil de ter essa boa vontade. Né? Mas aí a gente está aí, sim. Explica para nós qual a diferença da substituto tributário para o monofásico. Não chega a mesma coisa?
Não, assim, o monofásico, por exemplo, eu vou comprar um rolamento na fábrica lá em São Paulo, né? Então, ele já vai me vender com o imposto das operações subsequentes, né? Ele cobra, é praticamente a mesma coisa, só que tem essa diferença que fica retido lá já o valor, eu vou vender aqui, eu não destaco imposto, não destaco nada. Já a questão da substituição tributária... É um jeito. Só que aí, no caso, repassa para o Estado, né? Ela retém de mim e repassa para o Estado. E o outro não repassa, não? O outro é federal, fica lá, né? Vanildo, o que você acha disso? É um negócio assim que às vezes não entra na cabeça da gente. Por exemplo, uma indústria vai e vende para um atacadista. Aí tem substituição tributária. Aí você falou essa questão aí do IVA. O atacadista depois vai pegar esse produto. Primeiro ponto, como de acha que a pessoa vai ter um sistema que vai controlar, que ele precisa saber exatamente quanto que ele pagou de ICMS e ST, e ele vai saber exatamente quando ele for vender esse produto, que ele vai saber exatamente que o preço está maior, a margem dele está maior do que ele comprou. Imagina um sistema ter que controlar isso. Imagina os pequenos ter que fazer um negócio desse. É impossível. Outra coisa, ele foi vender para outra empresa, que essa sim vai vender para um consumidor final. Ou seja, a questão da substituição não veio para o primeiro da cadeia lá pagar o ICMS pelo restante. Então, esse lá, o segundo que comprou do atacadista, como é que ele vai saber quanto de ICMS, já que o atacadista não vai destacar porque veio com ST? Como é que o que comprou dele, que vai revender para o consumidor final, vai aproveitar alguma coisa de ICMS, sendo que não tem ICMS destacado na nota do atacadista? É uns cálculos assim que às vezes não entra na cabeça da gente, umas coisas de maluco. E cria-se um monte de coisa aí, igual o ICMS monofásico de combustível. Gente, esse povo é doido que cria essas coisas no Brasil, só é coisa de maluco. Pois é, Vanildo, dá para você explicar para nós, para o pessoal aqui, qual a diferença que existe? É porque esse conceito de monofásico, ele veio de PIS e COFINS, não é de ICMS. Criar esse negócio de monofásico de combustível para fim de ICMS, por quê? Porque eu acho que as decisões do Supremo que começou a barrar esse negócio de substituição, e poucas coisas agora estão em substituição. O que os estados foram lá? Foram lá por meio de convênio e criaram esse negócio aí de monofásico para combustível. Mas isso aí é um problema mais assim, é um treco tão complexo que às vezes é até difícil de explicar, porque o que muda disso para a substituição é que ele é calculado lá sobre um, como é que eu vou dizer lá, tem como se fosse uma, não é por quantidade, esqueci o nome da palavra lá que eles usam, não é uma fórmula diferente, mas não deixa de ser substituição tributária, só mudaram o nome para enganar. Ótimo. Mas chegou o professor Leandro, você não escutou pelo que fez. Qual a diferença, Leandro, mais especificamente, da substituição tributária para o monofásico? Ele é estudioso. Leandro Almeida. Leandro, seu microfone deve estar fechado. Se você estiver falando, deve estar lá perto do... Leandro, deve estar lá perto. Não, ele não deve estar presente lá, não. Deve ter ido em algum lugar rapidinho, já deve estar voltando. O Abrão saiu, né? Abrão, dá para você explicar esse caso, Abrão? Substituição tributária e monofásico? Everaldo, tem muita diferença, né? Porque o monofásico a indústria paga e daí para frente ninguém paga mais, né? E a substituição tributária, ela vai te dando direito a crédito, né? Então tem essa diferença. O monofásico pagou uma vez, pronto, a cadeia seguinte está desobrigada a recolher. Já a substituição tributária, não, né? Você tem que ir fazendo apuração, a diferença é só essa. Mas não apura, não. Quando é a substituição tributária, 5105, né? Ou 6405, certo? E para frente não vai ter mais nada. No Simples Nacional. Então, se for a empresa estar no lucro real presumido, ela tem o direito daquele crédito, né? E o monofásico não. Se fosse real presumido.
Geraldo, Ah, no monofásico, na saída da indústria, eu estipulo uma alíquota para o PIS e o COFINS. Aquela alíquota ali é aquele valor. Substituição tributária, ele, em vez de aumentar a alíquota, ele aplica um IVA, ou seja, um índice de valor agregado, uma margem de lucro para quem vai revender. Então, eu dependo da margem de lucro. Já no PIS e COFINS, não. É tantos por cento sobre o valor do produto e Zé Fini. Não quer saber quanto você vai vender lá na frente. aí, O monofásico, ele tem uma alíquota diferenciada, né? A diferença é só essa também. O monofásico é uma alíquota diferenciada, não tem IVA. E a substituição tributária já tem o IVA, né? Isso. fala, Vanildo. Geraldo, às vezes esse povo que criou isso é só para, assim, no fim das contas, é só para inglês ver. Por quê? Para não chamar de monofásico não, de substituição tributária de PIS e COFINS, criaram isso. Como não podem mexer no tal do IVA, criar IVA para PIS e COFINS, o que eles fizeram? Criaram alíquotas diferenciadas. Mas se fosse juntar tudo isso aí e bater, é a mesma coisa. A questão do PIS e COFINS, quando fala monofásico, normalmente a indústria é quem fabrica, mexe com, primeiro da cadeia produtiva, paga aquele PIS e COFINS, dali para frente, ninguém paga mais, quem está comprando não tem direito a crédito, na hora que for vender também não vai ter que pagar PIS e COFINS, o monofásico começou a partir PIS e COFINS. Já a substituição tributária, igual o doutor Abraão falou, se for regime normal para fim de ICMS, o primeiro a comprar lá, de quem aplicou, ele tem o crédito. Mas dali para frente, do que ele for vender, já não vai destacar ICMS. Tem do que ele está pagando lá, do que ele está comprando da indústria. Agora, dali para frente, quando ele for vender, já não tem destaque. Porque que produto sujeito à substituição. Aí vai depender do estado lá que ele está. Normalmente, agora, essa substituição, acho que todos os estados estão aplicando o mesmo convênio, que antigamente tinha essas diferenças entre estados. Tinha estados que tinham substituição de uma coisa, outros tinham de outra. Hoje em dia, acho que está mais uniformizado. Tá bom. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Pode falar? Pode. Monofásico, o que quer dizer mono? Uma única vez, uma única fase, monofásico, uma única fase. Então, PIS e COFINS, a indústria já é estipulada aquela alíquota elevada para não ter mais na frente. Por isso que mono, uma única fase. A substituição tributária, ela no mínimo tem duas fases. Porque eu, como substituto, eu tenho o meu ICMS e eu já calculo, presumindo uma margem de lucro da segunda fase. Então, eu retenho a segunda fase. Aí, depois da segunda fase, não tem mais para frente. Por isso que o do PIS e COFINS é mono, porque é só uma vez. Mas, na realidade, o retentor desse é o primeiro, não? Oi? Substituição tributária, o retentor é o primeiro, não? Ele é o primeiro e ele já antecipa o segundo. Mas morre no primeiro, mas são duas fases. O seu Leandro que levantou o braço. Eu gostaria que o Leandro tirasse a tema aqui. Qual a diferença, Leandro, entre monofásico e substituição tributária? Boa noite, tá? Tá com um probleminha operacional aqui no celular, aqui não tá conseguindo maximizar aqui a tela para ver o rosto do pessoal. O que ocorre é o seguinte: qual que é a diferença da incidência monofásica, da tributação monofásica para a substituição tributária? A substituição tributária, podemos dizer assim, que eu recolho duas vezes. Eu recolho como contribuinte do imposto e recolho como responsável por toda a cadeia. Então, por exemplo, eu recolho meu ICMS próprio, o meu ICMS da minha operação, e recolho o ICMS até o consumidor final. Para um pouquinho, Léo. Para um pouquinho. Mas o monofásico é a mesma coisa, não? Não. Olha. O monofásico, a sistemática é o seguinte: no monofásico, explicada a substituição tributária, no monofásico é o seguinte: é aplicado alíquotas maiores, né? Normalmente concentrados na indústria ou no importador, que vai presumir toda a venda daquela mercadoria, daquele produto, até chegar no consumidor final. Pois é, mas a única coisa que eles fazem é trocar sempre meia dúzia, certo? Aumenta
aumenta a líquido de tantos por cento e o outro é separado. O que é substituição tributária e o outro não separa, recolhe de uma vez só. Vou dar, mesmo, né, Vanil? vou dar um exemplo para você de um produto. Vou te dar um exemplo de um produto de substituição tributária e um produto monofásico. Por exemplo, um produto de substituição tributária de cigarro, por exemplo. O cigarro, o industrial, ele faz 2 pagamentos. Ele faz o pagamento dele, do ICMS dele, e faz o pagamento do ICMS por toda a cadeia. Então, ele paga 2 ICMS. Certo. Agora, vamos te dar um exemplo da substituição tributária, do PIS e do COFINS, por exemplo, em medicamentos. Então, o industrial ou importador, ele vai pagar pelo medicamento uma alíquota maior, que é uma alíquota presumida pelo governo para atender, para compor a venda até o consumidor final. Então, por exemplo, vamos supor que uma alíquota de PIS e COFINS aí é 0,65 e 3. Vamos supor, regra geral do lucro presumido, né? O industrial, ele não vai recolher 0,65 e 3. Vamos supor, ele vai recolher 2,10% de PIS, ao tanto que subiu. 0,65 para 2,10. 2,10 de PIS e COFINS ele vai recolher aí 9,60. Sendo que lá no lucro presumido ele recolhe 3%. Então, a sistemática é essa. E quando a gente fala de incidência monofásica, ela é concentrada onde? No industrial ou no importador. Bem, explicaram, certo? Tá? Mas vai entrar na sua cabecinha brabo, né? Por que fazer isso, né? Everaldo, você me permite? Deixa eu só colocar uma situação, não sei se está acontecendo com as outras pessoas, outros profissionais. Está chegando uma notificação extrajudicial com endereço no local de Brasília, e fala que trata-se de uma taxa associativa, normalmente no valor ali de R$ 288 está chegando para as empresas. Aí chega um código Pix, lá embaixo, uma chave Pix, para fazer esse pagamento. E ela tem um endereço de telefone lá em cima, telefone do WhatsApp, e quando você manda o e-mail de retorno e faz a pergunta no WhatsApp, ninguém responde. Tá acontecendo com alguma outra empresa, porque eu já chequei que aconteceu mais ou menos com mais 6 empresas. Chama taxa associativa e registro de empresas em Goiânia. Alguém teve esse caso aí com o Leandro? Alguém mais teve esse caso do Leandro? Teve não, Leandro, só você mesmo. Não. Tá lá como cobrança extrajudicial. Eurico, fala. Eu tive um cliente meu que recebeu um e-mail lá, essa cobrança aí, né? Eu falei, assim como tem acontecido outra situação lá, eu só deduzi que poderia ser um spam, aviso, alguma coisa assim. Eu falei, isso não é devido isso, não. E é devido isso, Leandro? Bem, nas regras chegou nas empresas que são optantes pelo Simples Nacional, né? Então, segundo a Lei Complementar 123 de 2006, a empresa não é obrigada a pagar taxa associativa. Só que como ela vem com um título de notificação extrajudicial e liga logo a cartório, a questões cartorais, a protesto, acaba que o proprietário da empresa ele fica receioso, né? Ele fica receoso até onde vai a veracidade daquele documento. Só que não existe, quando você constitui uma empresa, alguma opção lá no portal do empreendedor goiano que você está obrigado a fazer algum registro de empresa em algum portal goiano. Não tem. Não tem essa opção na hora que você está lá no portal do empreendedor goiano. E eles falam que é um registro de empresa goiana. Então, assim, e normalmente a cobrança está chegando com um código de Pix lá embaixo para pagar no mesmo dia. No mesmo dia que chega o e-mail, no mesmo dia que a data de vencimento. Aí, quando a pessoa não paga a primeira vez, eles põem uma pressão. Falou, último comunicado, último aviso. Aí aquilo ali chega lá no meio do proprietário, o proprietário fica preocupado. Fábio, fala.
Não, você tinha perguntado por que do nascimento da substituição tributária, né? Então, vou citar como exemplo. Depois você volta nisso aí, eu falo. É só esse caso do Leandro que deve nessa, só para fazer. Vanildo. Isso aí é golpe. Depois. Esse negócio aí que o Leandro está citando é, como se diz, malandragem, né? O que mais tem. Igual pegar a pessoa, a gente não tem conhecimento, é leigo no assunto, esse tipo de coisa, pega mais gente leiga, assim, porque eu acho que um contador cair num negócio desse, aí, pelo amor de Deus, né? Porque, igual tem muito, você digita no Google lá, abriu um MEI, mas aparece lá é site que não é o oficial, então a pessoa clica lá, começa a digitar os dados, tudo, quando chega no finalmente, aparece lá um boleto para ele pagar, mas MEI tem que pagar um boleto para poder abrir o MEI, sendo que a pessoa às vezes escutou, diz que não paga nada para abrir. Tem muito aqui, golpe, mas tem esse negócio aí desses títulos. Eu já vi muito colega, às vezes, perguntando no WhatsApp, chegou esse aqui para o cliente, tem que pagar? Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, tu olha um papel desse, parecendo aqueles títulos do governo antigo, título da dívida pública do governo, um troço todo cheio de brasão, não sei de quê. Eu falei, rapaz, isso aí é para espantar os bobos, assim. Tem que ter atenção, essa pessoa... Ô, Vanildo, você está falando que o Leandro é bobo? Não, eu não estou dizendo isso, não. Ele está alertando os colegas. Eu falei, mas se um contador cair num negócio desse, assim, isso é golpe, mas... Tá bom. Ô, Es, fala. Não, só corroborando o que o Vanildo falou, a chance de ser golpe é de 99,9%. Só isso. E se cair 1% aí lá, hein? Então faça igual o Eurico falou, joga fora, né? O que você acha, Leandro? Joga fora? Não, eu já oriento os meus clientes de prontidão, que trata-se de golpe, e já falo para eles pegarem o WhatsApp que está lá em cima, no rodapé do documento, reencaminhar o e-mail, fazer contato via WhatsApp. Se não responderem, só confirma, né, só ratifica que trata-se de um golpe. Só que eu estou colocando aqui para quê? Como aqui no grupo, aqui às vezes tem outras pessoas que participam, para a gente levar isso a público, para quê? Para chegar o canal, chegar do bandido que está fazendo isso, né? Tá. Então, Geraldo. Fala, Vanildo. Geraldo. Só para dar um exemplo, hoje a malandragem está tão grande, né? Meu padrasto já é um senhor de idade, né? Caiu no telefone dele lá que estavam tentando sacar um dinheiro na conta dele. Aí apareceu uma mensagem pedindo para ligar para um número. Aí minha mãe falou, não, liga para mim, por favor. Eu liguei lá, era tão malandragem, assim, que o povo está tão avançado, que era igualzinho a central de atendimento da Caixa, a pessoa lá atendente, tudo igualzinho da Caixa, um telefone. Aí ela perguntando lá, querendo os dados da conta. Eu falei, olha, eu não sou nem o titular da conta, eu só estou querendo saber se esse telefone realmente... Não, nós somos da Caixa, eu preciso falar com o titular. Fui lá na agência, no outro dia, perguntou para a gerente se realmente estava tentando. Falou, isso é golpe, isso não existe isso. Até igualzinho a central de atendimento da Caixa. O povo é malandro demais. Tá bom. Muito obrigado, Leandro, por trazer para nós, certo? Essa alerta para todos, viu? Obrigado. Fábio, faça sua pergunta. A sua resposta, aliás. Fábio, seu microfone está fechado. Você tinha perguntado por que do nascimento da substituição tributária. O Fala fisco... o que foi? Não, o porquê que surgiu a substituição tributária. Né? Então, o fisco pensou o seguinte, vamos dizer um exemplo aqui, a Coca-Cola. O caminhão da Coca-Cola sai carregado para atender aí 200 pontos de venda aí, quiosque, lanchonete, pit dog, sorveteria, tudo para vender a Coca-Cola. Então, o que ficou mais fácil para o fisco? Ele sair cobrando o ICMS dessa Coca-Cola de cada um desses botecos ou cobrar na fonte. Então, foi uma ideia genial para cobrar o imposto de todos essa segunda fase da venda, cobrar na origem. Em vez da Coca-Cola vender refrigerante por R$1, e depois do fisco ir em cada um cobrando 17% de R$1, o fisco já manda a Coca-Cola vender com o imposto que o cara vai ter que pagar quando vender o refrigerante. Então, para o fisco, é eficiência na arrecadação, né? E uma arrecadação antecipada. Uma ideia de gênio. Everaldo. Pode falar.
Everaldo, o Leandro alertou aí que, inclusive, nós conversamos outro dia, quando você abre uma empresa, no segundo dia, já vai ligando para o contador para fazer isso, fazer aquilo, certificado digital, não sei o quê, tudo quanto é coisa da empresa. Nós temos não somos nós, né? As associações representativas têm que tomar muito cuidado, sabe por quê? O contribuinte, ele não sabe de onde vem essa informação. É igual o Leandro falou e todos falaram. Eles têm medo de sofrer cartório, suspender emissor de nota fiscal eletrônica, todas essas coisas que é um tipo de opressão, é um tipo de retaliação. Precisava descobrir se é a junta comercial que está vendendo esses dados ou se é alguém lá de dentro, que é muito grande essas fraudes, Everaldo. É todo dia. Abre uma empresa, já liga lá no contador, já. Hoje mesmo me ligaram aqui falando assim que umas coisas que só eu sabia da empresa, entendeu? Então, tem que descobrir quem é que está vendendo esses dados, porque é sigiloso. Cadê o sigilo da fonte? É gravíssimo isso daí, Everaldo. Esses dados que esse pessoal recebe aí, eles não acham na lata do lixo, não. Eles acham nos órgãos oficiais, aonde estão, que não é a Receita Federal, eu acho. Eu acho que é as juntas comerciais, alguma coisa semelhante. É lá que está o X da questão. Tem que cortar o mal pela raiz. Porque senão, não tem jeito. É muito incômodo da parte deles. É só isso que eu queria falar. Por favor. Obrigada. É igual quando o cara aposenta no dia, no outro dia o banco liga para ele querendo emprestar. Como é que o banco sabe que o cara aposentou? Máfia. Eu não estou ligando muito mais, não, né? Parece que eu não estou ligando muito mais antes aposentada. Vanildo, fala. Só Abraão primeiro aí. Perdão. Abraão. Geraldo, isso aí precisa ter muito cuidado. Quando a gente abrir uma empresa, a gente já alertar o contribuinte pelo seguinte: essas associações, o que elas estão fazendo? Elas já mandam direto para a empresa. E o empresário, inadvertidamente, ele vai lá e paga aquilo. Ele pagando a primeira, Geraldo, ele fica cadastrado em compromisso. Se ele não pagar nos anos seguintes, eles mandam para cartório de aba 4. Então, tem que alertar os contribuintes para ter cuidado. Quando receber essas cobranças, abrir uma empresa, acontece isso mesmo, vem direto para o empresário lá na... Aí ele não comunica com o contador, nem ele paga. Pagou, Everaldo, ele arranja um problema para frente se você não pagar os anos seguintes. Eles mandam, inclusive, para cartório. Você pagou a primeira, você fica fiel lá ao negócio, entendeu? Falou, Abraão, obrigado. Vanildo. A respeito do que a Divina falou, se eu não estiver enganado, eu sei que existia, não sei se ainda hoje existe. Quem fornece esses dados de empresas é o SERPRO, que é responsável por, acho que, banco de dados do CNPJ, que cuida da CNPJ, da Receita Federal, a maior parte das coisas da Receita está no SERPRO. E o SERPRO, acho que tem opção lá que você, acho que não sei se tem que ser empresa, você consegue ter acesso, fazer consultas nessas coisas, desde que você pague para ele. Assina lá um contrato, de acordo com a quantidade de dados que você quer, acho que você consulta tudo, porque acha que tem até uma instrução normativa da Receita, uma portaria, que regulamenta lá o que eles consideram sigilo e o que considera dado público, que o SERPRO pode ir lá e negociar isso com essas empresas aí. Como é que eles têm acesso a isso? É no SERPRO. Ivanildo, mas a lei do LGPD, certo, não favorece a pessoa jurídica, não, né? Se eu não estiver enganado, é pessoa natural. Então, pessoa física, aí tem uma série de requisitos, essas coisas de CNPJ, esses dados de constituição de empresa, acho que isso é dado público. Tanto é por isso que o SERPRO negocia isso com essas empresas. Ele negocia lá, banco de essas empresas que tiverem acesso ao CNPJ, fazer assim, digita que o CNPJ aqui no sistema da empresa, já vai lá, puxa tudo dos dados lá do SERPRO, automático, então não precisa estar digitando dado por dado. Tem essas opções lá no SERPRO de negociar os dados que a Receita autorizou o SERPRO negociar. Beleza, cara. Abraão, quer falar, Abraão? Ele desligou, né? Bem, pessoal, tem mais alguma coisa para a gente colocar? Então, as perguntas que estão aqui partiu tudo a maioria foi da gente aqui, né? E o Leandro entrou com isso aqui. Ótimo, foi muito boa, certo?
as explicações de vocês, aprendi bastante hoje, certo? Alguém mais quer fazer pergunta? Everaldo? Fala. Oi. Só fazer um comentário com referente à pessoa física. Você falando aí que acha que eles não estão mais aborrecendo os aposentados, está direto. Todo dia. Para mim mesmo é praticamente todo dia. Eles estão aborrecendo. E interessante que, igual a Divina falou, a possibilidade de, às vezes, sair da junta comercial, os aposentados, pensionistas, esse povo que tem benefício, também eles ligam para a gente e tem o seu CPF, tem dado o seu completo, o seu cadastro, CPF, endereço, tudo eles têm. Eu não sei onde eles buscam isso, se é de banco ou se é do INSS. Mas é uma coisa assim, impressionante isso. Realmente. E te oferece um punhado de coisa, tudo via telefone e virtual. Aí, quando me ligam assim, eu já vi com a cabeça quente, de raiva desse povo. Aí eu pego, às vezes, falo, olha, eu não tenho interesse. Se eu tenho interesse em alguma coisa, eu vou no banco, onde eu tenho conta, e faço presencial. Eu frente com a gerente e ela frente comigo. Não faço nada virtual nem por telefone. Aí eles desligam na hora. Ainda fala assim, mas é norma do banco, é norma assim. Você tem sua norma e eu tenho a minha. E eu só faço presencial. Se não for, não faço. Aí desligam na hora. Abrão, fala. Então, Everaldo, eu queria comentar, mas não é sobre esse assunto, não. Já é outro assunto. Pode fazer ou não? Peraí, ó. Vanilda, é sobre esse assunto aí, ó? Vai avisar para o colega aí, que ele, a respeito desses, né, INSS, é o próprio INSS que disponibiliza os dados para as instituições financeiras que fazem convênio com ele. Tem umas normas lá que elas não seguem, ela deveria ficar infernizando os aposentados, mas eles não seguem, né? Mas é o próprio INSS que disponibiliza o acesso a esses dados, tá? Que há benefício. Você bloqueia isso para te ligar. Everaldo. Espera um pouquinho, ó. A GE é sobre esse assunto, hoje? H-E. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa. Boa noite a todo o grupo. É sobre esse assunto, colega? Não, não é não. Outro assunto. São dois assuntos. Peraí, então. Espera um pouquinho. Então, o Abrão está na frente. 2 minutinhos, tá? Desculpa. Tudo bem. Everaldo, sobre esse assunto anterior aí, você entra lá no INSS, lá tem um campo lá, bloqueio. Aí você entra lá e bloqueia, aí ninguém consegue fazer empréstimo mais do seu nome enquanto você não pediu o desbloqueio, entendeu? Então você resolve isso aí, mas a pessoa tem que entrar lá e fazer esse procedimento. No meu INSS. Tranquilo. E a pergunta sua? Boa noite, pessoal. Meu nome é Eli. Espera um pouquinho. O Abrão. Desculpa. Verão, pode dar a palavra aí para o rapaz aí? Pode falar, quero falar sobre a reunião que eu tive lá no CRC com a prefeitura lá, o secretário lá, sobre os novos procedimentos. Mas pode dar a palavra para ele aí primeiro. Pode falar, colega. Bom, pessoal, meu nome é Eli. A primeira vez que estou participando aí com vocês, para mim é uma honra. Estou no grupo de vocês, né, do sindicato, e eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Como que eu devo proceder quando a minha empresa é substituta tributária do ISS? Eu fiz um pagamento, fiz o recolhimento agora do ISS, e uma empresa foi lá e identificou que a emissão da nota fiscal foi indevida e fez o cancelamento, ou seja, fiz um recolhimento maior. Como que eu procedo para pedir esse ressarcimento ou desconto? Eu tentei ligar hoje na prefeitura, um telefone lá que sai da REST, DMS e tal, né? Chama, ninguém atende. Como que é o procedimento? Vocês sabem me instruir nisso? O que você está fazendo? Alguém pode esclarecer para o nosso colega? Alguém pode esclarecer para o nosso colega aqui? Fábio saiu. Colega, explica melhor aí para nós de novo, vai. Tá bom, vamos lá. A minha empresa é substituta tributária. Substituta tributária. Peraí um pouquinho. Mas era substituta tributária de quê? Na prefeitura.
Só a Qual, qual é a atividade da sua lá? É Dessa um operador de plano de saúde. Ah, sei. Tá. Então, a operadora ela retém, a pessoa vai me apresentando as notas fiscais e eu vou criando aqui conta corrente lá no portal da prefeitura. No final do mês, dia 10, eu confiro, né? Deu tudo ok, vou lá, imprimo a guia, faço recolhimento. Ocorre que num daqueles pagamentos realizados foi cancelado. Então, eu fiz um pagamento maior, ficou um crédito para a prefeitura. Como que eu procedo nessa circunstância? Abraão, quer falar? Geraldo, ele vai ter que ir lá na prefeitura, porque a prefeitura não tem essas formas da gente compensar crédito, né? Ele vai ter que ir lá na prefeitura, lá no departamento, lá, se for a empresa do Simples Nacional, no departamento do Simples Nacional, eles dão a sugestão como fazer, entendeu? Porque na prática normal, a prefeitura não tem como você compensar, né? Entendeu? Você vai ter que ir lá e ver com os fiscais lá como que você vai resolver essa situação aí. Ótimo. Então é presencial mesmo. Seria presencial. Só presencial mesmo. Ô, Everaldo, dá tempo de fazer uma segunda pergunta? Não, deixa eu ver se o Vanildo responde para você. Pode ser. Respeito desse caso aí, se eu não estiver enganado, você tem que ir lá para abrir processo, pedir restituição, montar o processo. Agora, eu não me recordo, mudou o Código Tributário, essa questão é como envolve retenção, o imposto não seria seu, você é um mero depositário do imposto, ou seja, o imposto, na verdade, quem está pagando é quem prestou o serviço. Mas ele cancelou a nota. Então você vai ter que ir lá, que eles vão ter que te orientar esse tipo de situação. E, assim, isso aí tem que ter uma coisa mais assim, a questão é de procedimento interno da empresa, assim, não fazer isso de supetão, ter um prazo, assim, até para cancelar a nota, o cara tem que ter um prazo, apresentou, tanto dia depois você lançou, o cara, 300 dias vem dizer que cancelou, companheiro, aí não tem pra onde correr. É uma questão mais, assim, de operacional, esse tipo de coisa, para não acontecer. Qual é o teu nome? Eli. Mas se ele cancelou a nota, então você pode colocar a nota fiscal cancelada e ele vai diminuir no próximo imposto aí. Mas só que eu já recolhi, né? Eu fiz o recolhimento contendo aquela nota fiscal. E agora ele me informou que cancelou porque foi lançado indevido. Entendeu? Aí eu tentei negociar com ele ainda. Falei assim, não cancela não, deixa isso aí que eu vou ficar com um adiantamento, então, para o próximo mês. Ele, não, já cancelei. Então, depois o Eli, você olha lá com a prefeitura e depois ensina para nós aí como que você fez, né? Tudo bem, repasso para vocês. Pode fazer a sua pergunta, outra pergunta. Posso? Então, vamos lá para a segunda pergunta. A segunda pergunta, eu tenho um cliente que ele foi orientado de forma errada por um advogado em fazer isso envolve o ITR. Abrir duas inscrições para que ele substituísse o pai e fizesse uso campeão da terra do pai, para que futuramente não viesse pagar o ISTI e aqueles impostos pós-morte. Todos nós sabemos. Ocorre que, posteriormente, tanta gente alertar que isso aí não vingaria, poderia caracterizar uma fraude, né? Como que você vai apropriar de uma terra que é sua de direito, né? Não tem condição. Então, mas o advogado foi mais contundente, tem uma lábia melhor, né? E fez isso com ele. E ele pegou, fez tal, né? E aí, quando ele foi ver, o contador que o advogado arrumou também, preparou uma inscrição, fez um punhado de coisa lá. Quando ele foi ver o rombo da criação que fez dos últimos 5 anos, e veio o rombo de um valor altíssimo, ele veio me procurar, eu falei assim, rapaz, você entrou nessa ainda, isso aqui é fraude, você tem que sair disso aí. Não faz isso não. Mas só que acabou colocando a irmã dele também no bolo, né, tal. E aí, primeira coisa, eu fui lá conseguir
excluir essa inscrição deles, criada de forma indevida, no INCRA. E dê entrada na NIF, ou dê entrada lá na Receita Federal. Só que o processo, o e-processo, eu não tenho um bom domínio nele, porque ele tem a capacidade de comportar apenas 15 arquivos, se não me engano, e eu estava precisando trocar uma ideia com alguém aí no privado, para mim posteriormente conversar sobre isso. Será que tem alguém aí que tem um tempinho para mim amanhã, nesse sentido? Everaldo. Peraí, Abrão. Everaldo, eu tenho nessa questão esse cara aqui. que está falando agora, o Abrão, ele é craque nisso aí, certo? Ele quer falar. Everaldo, amanhã você me liga no meu privado, eu tenho uma pessoa que faz esses cadastros no INCRA e na Receita Federal. Hoje não tem como você entrar na Receita Federal e fazer mais. Você tem que começar lá pelo INCRA e dar sequência lá no ITR, entendeu? Então, você não faz direto mais. E eu tenho uma pessoa que resolve isso. Eu não faço mais, porque ficou um pouco enjoado. Então, tem uma pessoa aí que ela resolve isso em qualquer parte do Brasil, entendeu? Ótimo. Porque ela tem uma boa penetração lá junto ao INCRA, então ela faz curso lá e conhece bem a fundo lá essa legislação, porque tem que conhecer legislação florestal, ambiental, de aba 4 agora, né? Entendeu? Então, se você me liga amanhã, eu te passo o telefone dela e você entra em contato com ela e resolve isso aí para você. Porque se você for mexer, você vai ter muita dificuldade. Não, já tive, desculpa, Abrão. Eu já tive, do INCRA eu consegui. Quando você faz o do INCRA, agora já é conjugado, aí já faz também o ITR. Entendeu? Você não faz separado mais. Aí você pode falar com ela, aí ela pode dar uma orientação ou resolver para você, né? Gente, eu estava escutando a conversa aí, desculpa uma observação minha. Gente, mas tudo que é ruim aparece na mão da gente, né? Aparece cada coisa ruim. Quando estoura a bomba lá, aí procura a gente. O pior. A gente pensa que é só com a gente, mas não, estava escutando aí dos demais colegas. Realmente, nós somos os anjos mesmo, viu? Os anjos para consertar a coisa errada dos outros, as coisas mal feitas. Nossa, que situação, viu? Mas Deus está olhando por nós, né? E ensinando um caminho. E pior de tudo é que o último que o empresário acredita, né? Fala, Vanildo. Eu agradeço, gente. Vamos lá. Não, ia perguntar para o colega, mas o doutor Abraão já indicou aí, essa pessoa também, eu já fiz serviço com ela, quando o Abraão me indicou, realmente, parece que você já começou a mexer, não sei se ela vai poder também te ajudar, né? Parece que você já está na parte de processo lá na Receita para pedir exclusão do cadastro, então você já está na etapa provavelmente bem mais avançada. A respeito aí essa questão de cliente, com essas questões aí de e-mail hoje em dia, mas parece em bira, assim, só vem procurar a gente para resolver quando assim, já tá pepino, já tá estourado. Igual hoje me procuraram umas coisas aqui, eu falei, se eu fosse assim muito malicioso, eu ia cobrar do cara para nada. Ele estava querendo enviar SPED, sendo que a Secretaria da Fazenda já tinha autuado ele, o negócio já tinha mais de 5 anos. Eu falei, agora você tem só que pagar aí, rezar no milho aí, para pedir dinheiro para pagar esses autos aí. Você não tem SPED, mas não. Fala, Eli. Quem ia assinar, eu ou ele? Eli, fala. Opa, eu já concluí. Gente, eu agradeço, tá? Obrigado. Então tá. Ok, obrigado. Alguém mais quer falar? Fala, Abrão. Liga o microfone, Abrão. Seu Abrão, o senhor está mudo. O que eu queria falar, Everaldo, eu participei daquela reunião lá no CRC com o pessoal lá da Secretaria da Fazenda do município. E eles estão agora... Foi muito proveitoso lá a reunião. E a atitude que estão começou agora já está implantando. É bom nós já ir conversando com nossos clientes e orientando, porque a coisa vai ficar bem, como se diz, apertado para o cliente, bom para nós, né?
Porque hoje você fala para o cliente, explica, pede ele fazer o mínimo necessário, ele não faz nada, e não acontece nada, e a gente vai ficando desacreditado, né, Verão? Só porque esse trabalho que a prefeitura iniciou aí vai pegar Deus de todo mundo. Só para você ter um exemplo, Verão. Por exemplo, você tem o seu escritório. Então, eles vão levantar tudo através do cartão de débito e crédito, Pix, TED, não só da empresa, vai também levantar o do sócio da empresa. Todos os prestadores de serviço vão entrar agora nessa, e já estão, eles não estão autuando, eles estão notificando, dando 30 dias para a pessoa regularizar, se não regularizar, aí vem a autuação, entendeu? Então, isso já está acontecendo muito, já está em pleno funcionamento, e aí a gente deve se inteirar desse assunto aí para... eles vão levantar nos últimos 5 anos, viu? Agora é uma fiscalização inteligente. Eles não vão ficar batendo na porta de empresa mais pedindo documento, né? Eles vão pegar todas as informações via banco, Pix, cartão de crédito, TED, e todas as informações da empresa e do sócio das empresas, e vai fazer a notificação para a pessoa explicar a situação, né? Se não souber explicar, já tem causa lá de alto de 1 milhão. Você tem uma noção, Everaldo? Ave amarela. Entendeu? Porque o foco deles é na área da medicina, odontólogos, Simples Nacional, tá certo? E as pessoas, salão de beleza, voltado muito, tem muitos aí que nem inscrição tem, entendeu? Então, foi muito proveitosa a reunião, foi muito esclarecedora, e todos nós devemos acompanhar isso aí, porque vai ficar sério. E, no meu entender, vai ser muito ótimo para nós que somos contadores e temos escritório, que aí os contribuintes vão escutar nós, né? Hoje não escuta mais, né, Veraldo? Pior. Então, é esse esclarecimento que eu queria fazer, sabe? Foi uma reunião boa, foi pouca gente, deveria ter mais. Eles fizeram também essa reunião lá no AB, tá certo? E o negócio vai ficar sério para os prestadores de serviço. Isso já foi implantado em Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte e em Goiânia. E esse sistema está disponível para toda prefeitura que quiser instalar ele, é de graça. Não vai ficar cruel o negócio. Vanildo, pode falar, o Everaldo está momentaneamente ocupado. Pode falar, Abraão, desse assunto, esse pessoal lá falou assim, e onde a prefeitura vai pegar esses dados? Ele falou ou não? Via bancário, né? Os bancos são obrigados a informar para eles. A prefeitura, eu sei que os bancos informam lá, financeira, os bancos informam financeira, o Estado informa a caudade limpa, e agora para município, de onde é que eles vão tirar isso? É o mesmo sistema que a Cefaz tem hoje nos cartões de crédito. A mesmo, só porque agora vai ampliar. Vai ampliar não só a mesma coisa da da Cefaz, assim, vai ter um balde cheio de peixe, eles vão pegar escolher os peixes lá para poder pescar, né? Porque Cefaz tem tudo isso lá, eu vejo muitos, assim, e a pessoa está emitindo trocentos de cartão, um pouco de nota, e a Cefaz não faz nada. O município, será que vai virar a mesma coisa? Não tem pessoal para isso tudo. Vanildo, não sei se você lembra aí, há uns 10, 8 anos atrás, a Cefaz autuou aí no estado de Goiás aproximadamente 6 milhões só informação do cartão de débito e crédito. Foi notificado aí todo mundo, teve um corre-corre a respeito disso aí. O Marconi Perillo, na época, deu um prazo para as pessoas regulares sem juros e multa, e recentemente já três pessoas me procurou que deu a informação de 100 mil, o cartão de crédito informou 200 e veio alto via correio. Isso aí está funcionando, você me desculpa, mas está funcionando e funcionando bem. E a prefeitura vai usar o mesmo sistema. E os bancos são obrigatórios para repassar a informação para eles. Isso aí foi feito os convênios e o negócio vai pegar feio, hein? Eli, da HAI, você tem o telefone do seu Abrão?
Não, não tenho, não. Por favor. Eu ia pedir no final. Pode anotar aí, 981. Sim. 981 17. Certo. 1452. Certo. Muito obrigado, doutor Abrão. Obrigado a você. Tenha uma boa Amanhã noite. a gente mantém contato. Sim, pode ligar que será um prazer falar com você. Ótimo. Muito obrigado. Fala aí, Vanildo. Pode falar. É assim, Sobral, nessas reuniões, tinha que perguntar para esses caras também da prefeitura, assim, Pedro, como é que você dinheiro para investir, para infraestrutura, para cobrar, vocês têm aí a rodo, né? Mas assim, para os sistemas que a gente, igual, por exemplo, começo de mês para pegar os negócios de nota de serviço, acessar o sistema da prefeitura, emitir nota, é um Deus nos acuda. E esses caras não investem em infraestrutura nisso. Mas, assim, para investir em sistema, para arrecadar mais, dinheiro eles têm, não falta para investimento, né? É engraçado. Vanildo, é o seguinte, o que o prefeito fez aí? Ele botou lá na Secretaria da Fazenda só contador, viu, Vanildo? São dono de escritório, tudo, que conhece todo o sistema de sonegação do Estado. Então, ele foi altamente inteligente nisso aí. Praticamente hoje na Secretaria da Fazenda do município, só tem lá contadores, entendeu? E a promessa é triplicar a arrecadação do município, porque eles são todas pessoas igual nós, que conhecem todo o sistema de sonegação, né? Entendeu? A sacada do prefeito foi boa. Foi, entendeu? Isso, o prefeito é uma jogada excelente. Pra você ter uma noção, o secretário do município hoje é um rapaz novo, acho que não tem mais de 30 anos. E é altamente graduado em contabilidade pública e privada e é dono de escritório de contabilidade. Então, sabe tudo do outro lado, né? É igual aquela história, para combater os hackers, você contrata outros hackers. Botou o rato na ratoeira. Exatamente. Gente, o Então, Everaldo... tá combinado. O que mais, pessoal? Que reunião, rapaz do céu, foi até 8h20, pensando que não ia dar nada, né? Mas foi muito proveitoso, como que o Abrão falou, foi muito proveitosa mesmo, viu? É pouca gente, mas foi muito bom. Então, essa ideia da palavra para cada um, parece que o pessoal só fala quando ele fala mesmo, né? Essa ideia, eu acho que quando tiver pouca gente, eu vou colocar, dar a palavra para cada um aí, tá? Muito obrigado para todos, certo? Foi muito boa reunião. Muito obrigado. Pera aí, a Nilda. Fala, Nilda. Não acabou ainda não, hein? Nilda. Nilda, fala. Estão me ouvindo? Estamos. Então tá bom. Eu cheguei agora, né? Estou vendo aí que o seu Abrão falou muito bem e eu não perdi, né, seu Abrão? Hoje, mas tudo bem. Eu quero fazer uma pequena pergunta. Em relação a um cliente que me apareceu, e eu acho que talvez seja até eu que errei de não perguntar. Ele falou, estou recebendo aluguel e eu quero pagar Carnê-Leão. E eu comecei a fazer desde janeiro para ele, né, a guia do Carnê-Leão, e mandei para ele. Quando foi esse mês agora, do mês, ele me mandou e falou, olha, eu estou recebendo pelo CNPJ. Tá, então pagou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? E eu fazendo o Carnê-Leão e mandando para ele pagar. Agora eu faço a pergunta, e aí? O que eu possa fazer e resolver esse problema para ele da agora para frente? Ou retroativo, ou... Eu vou aproveitar, né? Isso aí ou não? Fala, Abraão. Alguém pode... Fala, Vanildo. Mas, assim, só dúvida na parte da pessoa jurídica ou da pessoa física dele? Da pessoa física. É da pessoa física, porque ele estava mandando para mim os valores todo mês e falou que ia pagar no Carnê-Leão. E eu, em vez de eu fazer pergunta para ele de onde que estava recebendo, eu acho que me passou pela minha cabeça, né? E estou fazendo o Carnê-Leão e mandando para ele todo mês o DARF, né? Do valor do aluguel dele, né? Que ele recebe 4 mil. A pessoa jurídica tem Carnê-Leão, não. Ele pode, nesse caso aí. Foi justamente isso, agora que veio. Falou, não, está recebendo pelo CNPJ da empresa. Ele faz declaração, Nildo? Oi? Ele faz declaração? Se ele faz?
Faz. Ano passado, inclusive, ele mesmo que fez a declaração dele o ano passado. Eu não fiz, né? Aí ele só falou, agora eu estou recebendo, ele é funcionário público, e fazia a declaração dele mesmo. E agora, além dele ser funcionário público, continua, e ele está recebendo um aluguel também, que a mãe dele deu um apartamento para ele, um imóvel para ele receber. E eu comecei a pagar a expensão que eu estava recebendo de pessoa física, né? Nesse caso aí, bom, isso aí é pagamento indevido, ou seja, tem que pedir restituição do dinheiro, já que não existe esse rendimento na pessoa física, não tem outro jeito. Ah, tá. Para ele lançar isso na declaração dele e usar o imposto, ele vai ter que declarar um rendimento, só que esse rendimento não existe na pessoa física. Então, ele pagou o imposto indevido, tem que pedir, fazer perder compra e pedir restituição. Pedir a Aí restituição. Deus sabe quando o dinheiro cai na conta dele, 5 anos para devolver. Certo. Você, hein? Caí nenhuma, assim, olha, ele me procurou no mês de fevereiro, né? Falou, olha, eu quero pagar o meu carnê-leão. E eu não perguntei para ele, sabe? Assim, passou pela minha cabeça, né? Estou lá fazendo todo mês para ele. Quando foi agora esse mês, falou, olha, eu estou recebendo pelo CNPJ. Eu falei, ai, Jesus, é agora. Mas fiquei até calado. Fala, Leandro. Nilton, o contrato de aluguel do imóvel, ele está de PJ pagando pessoa física? Como é que está o contrato de aluguel? Tá. Olha, eu, assim, não vi o contrato, ele simplesmente só falou assim para mim, estou recebendo de uma escola, que até está alugado lá para uma escola. Então, deve ser, o contrato é feito pela escola, pelo CNPJ, 99% que é assim mesmo. Né? Mas aí é que está, Nilton. Veja bem, quando a pessoa jurídica paga a pessoa física, é um formato de tributação. Para você falar de carnê-leão, você tá afirmando que ele está recebendo de outra pessoa física ou ele está recebendo rendimento do exterior. Então, para você, mesmo que o cliente chegue para você e fale isso, você tem que ter uma documentação idônea para você saber como é que você tributa. E a documentação, nesse caso, é o contrato de aluguel do imóvel. Tá certo, não, realmente, assim, esses meses passou... E outro detalhe, a legislação, ela atribui a responsabilidade à fonte pagadora de fazer a retenção. Então, uma vez que a fonte pagadora não realizou a retenção, ela fica prejudicada e ela pode receber sanções da Receita Federal. No caso, a empresa. A empresa. Uhum. Se ela não estiver retendo também, tem que ver se ela está retendo, né? Se a empresa não estiver retendo, aí já é realmente... Porque quando for no fim do ano, a empresa vai fazer aquele informativo, né? Das retenções. Nilda, mas acontece que ela estava pagando para uma pessoa jurídica. Então, não vai haver retenção, não, aí. Não, Everaldo, assim, a pessoa jurídica, se a fonte pagadora for a pessoa jurídica pagando a física, vai ter uma retenção no Código de Receita. Leandro, mas ela está pagando, a escola está pagando pessoa jurídica. Ela pagar para uma pessoa jurídica, não passar para pessoa física. Não, se ela estivesse pagando para pessoa física. Então, o locador é pessoa jurídica? Ué. Então, locatário não é pessoa... O locador não é pessoa física? O locatário é pessoa física. E o locador também. Que agora que ele falou, não, estou recebendo de pessoa jurídica. Mas eu entendi. A primeira coisa que eu vou fazer, no caso, amanhã, eu vou ver com ele se ele tem esse contrato com a escola. Se ele estiver realmente recebendo da escola diretamente, a escola tem que reter, para quando for no fim do ano, apresentar o informativo para ele, tá certo? Meu raciocínio, né? 3208. Agora, se a escola não estiver retendo, ela pode fazer um pagamento, uma das sócias, fazer esse pagamento para ele de janeiro até junho, de uma das sócias, como pessoa física, para ser aproveitado desse carnê-leão. Tá certo meu raciocínio também ou não? Não, aí você já vai ter que alterar, você tem que ver a veracidade do contrato, né? Qual que é a prática disso? Qual que é o fato real disso? Para consertar seria uma saída. Faz o contrato na pessoa física do sócio, né? Como de janeiro até agora. E ele como locador, pessoa física. Mas ele já pagou, Leandro. Ele já pagou para pessoa jurídica. A escola, que é a pessoa jurídica, pagou para outra pessoa jurídica, Leandro. Não é da outra pessoa jurídica, não. É para pessoa física. Pessoa jurídica para pessoa física. É a escola, Everaldo, pagando para um CPF. Calma lá.
Mas ele não falou, eu estou recebendo de uma pessoa física. Olha bem, se a pessoa física não reteu dele, certo? A pessoa jurídica não reteu da pessoa física. Ele fez o carnê-leão, certo? Eu acho que se a pessoa jurídica não reteu, devia ter retido, então o carnê-leão vai servir, porque realmente ela alugou para o colégio, pessoa jurídica. Não, Everaldo, não funciona assim, não. Sim, ué. E se esse pagamento estiver feito via conta bancária e está saindo uma conta de pessoa jurídica, como é que você vai provar que ele recebeu de tudo? Não, ela já falou aí que ele, pessoa física, que recebeu do colégio, que é a pessoa jurídica. Então, Everaldo, tinha que ter a retenção por parte da PJ. Mas se ele não reteu lá, não reteu, ele fez o carnê-leão, ele tem o direito, quando ele for fazer a declaração, ele vai declarar que recebeu da pessoa jurídica lá, certo? E vai deduzir, ué. Sim, Everaldo, mas a legislação atribui a obrigatoriedade à PJ efetuar uma retenção. Eu sei disso, ué. Ela traz sanção para a PJ, ele vai trazer Mas penalidade. pode dar sanção para ele, certo? Pode dar sanção para a pessoa jurídica que pagou para ele. Mas ele reteu na fonte, não é problema nenhum, que ele pode descontar depois. Não, se eu fosse no lugar da Nilton, eu pediria o contrato, verificaria a realidade dos fatos, e se for PJ pagando pessoa física, retia desde o início que começou o contrato e entraria com um processo de restituição. Não, eu entendi. Uhum. Eu vou ver com ele amanhã porque ele me passou isso aqui hoje. Falou, não, estou recebendo pessoa jurídica. Né? É porque houve duas falhas aí. Então, uma, ele te falou que era carnê-leão sem ser. E outra, porque você não pediu um contrato para ele. Justamente, né? Eu vi que a falha talvez foi maior minha do que a dele, porque eu deveria ter perguntado, né? E aí ele falou que é carnê-leão e tá bom, eu estou fazendo todo mês, e assim ficou, e passou, realmente passou esses 6 meses que eu nem vi. Fala, Vanilton. Seu Everaldo, eu também caí, igual o senhor, eu entendi no começo da Nilton, quando ela disse assim, não, ele falou para mim que recebeu na pessoa jurídica. Eu entendi que o cliente dela estava recebendo pela empresa e veio no CPF dele. Eu entendi isso. Agora que ele falou para mim, sabe, que é da pessoa jurídica. Ele falou, olha, eu estou recebendo um aluguel e quero pagar carnê-leão. Quando ele for para carnê-leão, claro que é da pessoa física, né? E eu não perguntei para ele. E aí comecei a fazer todo mês. Vanilton, vou fazer igual você falou lá no começo do negócio lá extrajudicial lá. O cliente falou que ele está recebendo carnê-leão. Eu vou acreditar nessa? Eu não vou pedir o contrato para me certificar, não? No recibo do contador vai cair nessa? De quem está pagando, quem está recebendo. Você falou nisso. O contador vai cair nessa? Não, o erro realmente foi meu de eu não ter perguntado para ele, não, do contrato. Caso aí, o que eu te recomendo é o que o Leandro falou, porque é o seguinte, enquanto está no exercício em curso do ano, a legislação diz que é obrigação da fonte pagadora. Eu já paguei o aluguel inteiro, companheiro, desconta aí os que tiver de imposto que você vai ter que reter e pagar com multa e juros, desconta do próximo aí aluguel, faz um desconto aí, isso é o correto. Por quê? Porque a fonte pagadora vai ter que colocar na DIF dela, retenção, isso que ele pagou, ele vai ter que pedir restituição, porque não tem como mexer nisso aí. Esse pagamento dele. Isso só vai servir no caso, assim, quando passa o ano inteiro, a fonte pagadora não reteve. É obrigação do contribuinte pessoa física pagar o imposto. E outro detalhe, Vinilton, toma cuidado na hora de efetuar o cálculo, porque esse cálculo, como ele é retenção na base de cálculo, dependendo, você tem que aplicar os 528, viu? Em substituição às deduções legais. Aquelas deduções. E pensão alimentícia. Não entendi essa parte desse finalzinho. Ô, Nilton. Oi? É o seguinte, você reteu janeiro, fevereiro, mas até agora. Foi. Eu faria o seguinte. Até maio. Ela fez carnê-leão. Foi. Então, fez carnê-leão. Ela pagou a guia. Ele pagou a guia. Pagou. Então, ele coloca um aluguel e vai colocar que ele recolheu o carnê-leão, porque ele teve o rendimento do aluguel. Agora, quanto ao colégio, pessoa jurídica, que não reteu dele, aí é problema da pessoa jurídica que não reteu. E agora, da agora para frente, você exige que ele retém de você. Pronto.
Entendi. Mas, de qualquer forma, eu acredito que, então, se for fazer dessa forma, eu tenho que fazer um contrato de janeiro a maio de uma das sócias com pessoa física. Tá certo o meu raciocínio? Eu não E estou de agora, entendendo que uma das suas. Ô, Vanildo, agora danou tudo. não, porque Porque não como eu- pode pôr Não entendi carnê-leão nada. de Que uma da rendimento sócia, recebido ô, de... dona- Não pode pôr carnê-leão de rendimento recebido de pessoa jurídica, por isso que não pode. É por isso que, ou seja, o que ela reteve aí, ela estava entendendo que estava recebendo de uma pessoa física, mas na verdade ela estava recebendo de um CNPJ. Era o CNPJ que tinha que calcular o imposto e reter se fosse devido ou não. Ela não deveria ter feito carnê-leão, essa é a questão. Tem que fazer, ou seja, se tem lá a pessoa jurídica que está alocando, ele tinha que reter. Não retém, companheiro, paga multa e juros. O que o cliente dela, a pessoa física, pagou indevido, pede restituição. Porque ele vai ter, a empresa lá, o colégio, vai ter que fazer a DIF, informar a DIF. Senão vai ficar perneta a declaração dele. Eu só não estou entendendo. O que é esse negócio do sócio da empresa? Que eu pergunto, o Nildo, vamos supor, o dono da empresa, o que você fez, essa que reteu, que você fez o carnê-leão, o que ele é? É uma escola que tem 2 sócios, né? Peraí. Ele Não, está recebendo... peraí. Ele alugou para o prédio dele para esse sócio, pessoa jurídica, pessoa física, qual é o nome dele? Vamos ver, só para clarear aí. É o colégio. É o colégio. Ele está recebendo do colégio, de um CNPJ. Peraí, dona, eu não estou entendendo. O colégio tem 2 sócios, não tem? Tem. Que é o nome dele? Manel e João. E João. Tá bom. Colégio pessoa jurídica. Esse colégio pagou para uma pessoa física. Isso. Tá bom. O colégio que pagou para a pessoa física. Justo, isso. Tá bom. Essa pessoa física que te procurou ou foi o colégio? Não, foi a pessoa física que procurou. A pessoa locador, Everaldo, locador. Não, a pessoa física, o colégio pagou para a pessoa física. Essa pessoa física que te procurou, certo? Isso. E o colégio não reteu na fonte. Não, é assim. Agora, o seu problema é da pessoa física que procurou. Foi, a pessoa física. Tá. Então, o problema seu é da pessoa que falou que recebeu lá de alguém. Então, eu continuo com a mesma ideia, certo? Ora, se você fez o carnê-leão, para mim, você não vai perder. Agora, daqui para frente, você vai fazer um contrato que o colégio vai ter que reter dele, tá bom? E quando chegar no fim do ano, você fala aqui, eu fiz o carnê-leão e recebi o aluguel de janeiro a tanto, o colégio não fez retenção, problema do colégio, certo? Ele fez o carnê-leão dele. E ele pode restituir depois. Sr. Veraldo, tá, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, mas agora a minha pergunta é essa. Não seria bom, como o colega aí falou, que eu deveria ter pedido um contrato, e de fato eu não pedi nada e fiz a guia para ele. Eu fui errada nesse caso. Não seria bom eu fazer um contrato de janeiro a maio de uma das sócias com pessoa física que estava pagando para ele, para ficar legal? Fraude, dona olha bem, o colégio pagou para ele. Não tem jeito de mudar isso aí, não. Saiu o dinheiro do... Se saiu realmente do CNPJ... Não pode não, minha amiga. Né? Pode não. Everaldo, eu concordo com você. Entendeu? Porque o ente público não está sendo lesado. Certo? Não. A pessoa jurídica não fez, a pessoa física recebeu e está recolhendo o imposto por conta dela. Então, eu concordo com você. Deixa do jeito que a base de e cálculo muda daqui para frente. Espera aqui, Leandro, espera um pouquinho. A base de cálculo da retenção, Nilton, o valor do aluguel cabe em retenção? Cabe, porque é 4 mil. Não, então, Nilton, é o seguinte, não tem outro caminho. Já deve ter um documento confeccionado por trás. Ninguém faz um aluguel de 4 mil sem haver um instrumento legal, que é o contrato. Já deve ter esse contrato da PJ pagando a pessoa física.
Então, Certo. a saída correta é o seguinte: você chegar na pessoa jurídica, ela fazer a retenção, mesmo com os acréscimos legais, porque se hoje ou amanhã a Receita Federal penalizar a pessoa jurídica, eles vão te questionar por que não foi feita a retenção. Essa é a saída correta. E o valor que ele pagou de imposto de renda indevidamente no formato de tributação de carnê-leão, ele pede restituição junto à Receita Federal. Se alguém fizer uma visita nesse cliente seu e detectar isso, você pode até perder o cliente. Tudo bem, ótimo, entendi. Milton, então essa pessoa jurídica não é meu cliente, mas eu acho que a minha obrigação a entender com a pessoa física, que é o meu cliente hoje. Tá bom, pessoa física. O que é meu cliente é da pessoa física. Oi? Ô, Nilda, ou você segue o Leandro, ou você segue o Everaldo e o Abrão. Então, da agora para frente, você exige, essa pessoa física exige que ele faça a retenção, da agora para frente. E o seu passado, certo? O seu passado não pode fazer mais nada certo dele. Se o colégio não reter, problema do colégio. Ele vai ser a ver com a Receita Federal, problema dele. E você chega, pega, falou que recebeu, e isso que você reteu, pagou como carnê-leão, você chega no fim do ano, eu paguei e pode restituir na declaração de imposto de renda no fim do ano. Aí, quando foi em 2024. Pronto. Segue isso aqui. Se você... Eu estou achando que essa empresa que ele está recebendo não está retendo. Por quê? É 4 mil que ele falou que recebe, e pelo jeito foi alugado por 4 mil lá. Então não está retendo, porque senão deveria ser o líquido só. Deveria ter, ué. Mas é a empresa bagunçada, certo? Se o problema da empresa lá, e você chegou, pegou, como o Abrão falou, você chegou, reteu, você fez o carnê-leão, certo? Aí problemas, você, pessoa física, que é seu cliente, não vai ter nada a ver com isso. Se ele não reteu lá, o problema é dele, não é seu, não. Só que vai falar, eu recebi do colégio, tal, pessoa jurídica, um valor de tantos mil, e eu fiz o carnê-leão, pronto. Ele não vai colocar lá na DIF dele lá que reteu qualquer coisa. Ele falou que pagou para ele, pronto. Agora, se não quiser continuar pagando, ela é bagunçada, ela não vai reter de você, ela não vai pagar, você continua fazendo carnê-leão, certo? E pronto. Nilda, e com relação a você, com você não acontece nada. Porque o contador lá do colégio é que teria a obrigação de orientar o cliente dele. Se não está orientando, a responsabilidade não é sua. Não, entendi, seu Abrão. Mas muito obrigado, eu entendi, tá bom? Falou. Cuidado com o cálculo, com o cálculo dos 528. Tá. Você me falou sobre o que é desse 528? É o seguinte, aquele desconto alternativo, simplificado de 528, ele não é só atribuído só em folha de pagamento, não. Toda a base de cálculo mensal para você chegar no cálculo do imposto de renda, você tem que utilizar. Leandro, mas isso é pessoa jurídica, Leandro. Ele não tem nada a ver com isso, não, Leandro. Isso aí é problema do colégio. Não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com. Ela vai regularizar, Everaldo, agora para frente, é PJ pagando PF. Certo, mas não tem nada a ver com ele lá, não. Se ele está fazendo errado, certo? O problema é dele lá do colégio. Mas eu, como profissional, Everaldo, eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu não concordo nem com a tua opinião, nem com o do seu Abraão. Eu, como profissional, eu passo certo. Tá bom, Leandro. Agora já foi, já aconteceu. Não tem jeito mais, eu não vou passar uma orientação para o colega meu dessa forma ainda. Eu trabalho em cima de contrato, eu não trabalho em cima de achismo. Não, senhor, tá dizendo não. Tá bom. Entendeu? Aí é o que o Abraão falou, certo? Se você quiser seguir, se quiser seguir o Leandro, você faz o jeito que o Leandro está falando. Eu faria desse jeito. Já foi feita a besteira? Já. Você não perguntou? Não. A pessoa deveria ter retido? Deveria. Não reteu? Você pagou o carnê-leão e desconta no fim do ano que vem, certo? Você desconta, certo? O que você pagou lá na declaração que você for fazer. Pronto. Eu recebi. Tá bom? A responsabilidade tributária aí é todinha do colégio. Exato, é. Não, tudo bem, entendi. Hilton, você tem que conversar com o seu cliente, ele tem que ligar lá e conversar com esse colégio, porque assim, pensa a situação, se esse colégio faz a DIF e coloca lá 4 mil todo mês, ele vai te mandar em forma de rendimento, não tem retenção nenhuma, então ele está dizendo que te pagou 4 mil.
você vai lançar lá em rendimento recebido de pessoa jurídica. Você vai pôr de janeiro a maio, carnê-leão. Então, ou seja, você está tributando 2 vezes de janeiro a maio aí. Forma de rendimento e carnê-leão. Então, vocês têm que conversar e entrar em comum acordo que vai ser declarado para a Receita. Eles vão declarar. Não, tudo bem. Amanhã eu vou entrar em contato com ele, vou dar uma conversada, pedir Tem que explicar, apagar 2 contas, senão seu cliente vai sair prejudicado. E qualquer, assim, eu vou me entender melhor com ele sobre isso, mas que eu só... Ele estava mandando, eu estava pagando, né? Tá bom. E aí, na próxima terça-feira, eu conto para vocês o que eu resolvi, tá bom? Tá combinado. Obrigado, Muito hein? obrigado e uma boa noite, viu? Então, pessoal, até já é 9 horas quase, olha. Que bom, né? Quase chegou 9 horas. A diretoria aí mais meia hora. Eu entrei e foi meia hora nessa verão. Tem como. Tá bom. Mas é bom. A gente tá preso. Então, tá bem. Então, até na terça-feira que vem, tá? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.